Senta aqui com a gente, vamos conversar um pouco, vamos pensar um pouco mais na nossa realidade. Quem me ajuda a fazer esse pensamento aqui é o professor Alex da Rosa, está aqui comigo, escritor, professor, doutorando em filosofia e sempre nos ajuda a entender um pouco mais do mundo. Professor, boa tarde. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde aos ouvintes. É, como sempre, um prazer compartilhar esse momento com vocês. O prazer é todo nosso. Infelizmente, o tema que a gente vai falar, muitas vezes, ele é um pouco mais espinhoso, até porque faz parte do mundo, né? A filosofia, ela olha para tudo. E a minha pergunta já de início é: os homens amam as mulheres ou odeiam, professor? Porque assim, os fatos apontam para o ódio. A gente vê os inúmeros casos em Santa Catarina de violência contra a mulher. A gente teve ontem, inclusive, uma matéria especial trazendo um relato muito forte disso. Uma mulher que teve que sair do Rio Grande do Sul, veio para cá. O agressor perseguiu ela até aqui. Graças à Rede Catarina, da Polícia Militar, a gente teve um trabalho para evitar que essa violência continuasse, mas isso não é de hoje, isso não acontece aos poucos, isso acontece muito. Só em 2024, dados apresentados aí de 2024, 320.472 casos notificados de violência contra as mulheres no Brasil, no país. Em Santa Catarina, violência contra a mulher ocupa atualmente o terceiro lugar entre os agravos mais notificados envolvendo o público feminino, atrás de dengue e acidentes com animais com risco de raiva. Olha só, em 2025 foram registrados 12.403 casos no estado, um crescimento de 24% em relação a 2024. Ao invés de progredir e de diminuir os casos, a gente tem aumentado os casos. Aí eu reforço a minha pergunta. Os homens odeiam as mulheres, professor? Quando a gente se vê os dados, a gente não tem outra opção a não ser pensar que sim. Especialmente esse acréscimo que tu se refere, ele é exponencial a partir dos últimos 10 anos. No Brasil, a níveis gerais, nos últimos 10 anos, o crescimento foi assustador dos casos de violência contra a mulher. Né? Eu proponho para o ouvinte que acha forte essa pergunta, né? Pô, os homens odeiam as mulheres? Como que a gente pode pensar isso e continuar convivendo em sociedade, né? Eu proponho ao ouvinte que faça um exercício mental especulativo. Assim, imagina que você está estudando um outro planeta, uma outra sociedade, numa galáxia muito distante. E você olha para essa outra galáxia, para esse outro planeta, e você olha essa sociedade, e ela é a nossa. Com que facilidade você seria capaz de dizer: os problemas dessa sociedade são os homens? É de uma facilidade incrível com a gente perceber isso quando a gente pega os números de crimes violentos, os números de morte, no geral. Né? Os números de crime contra a vida, eles são protagonizados por homens. Os números de mortes violentas, eles são protagonizados por homens. Né? Os números de violência sexual, de pedofilia ou de violência sexual contra adultos são protagonizados em sua esmagadora maioria por homens. Né? Eu brinco isso com os alunos quando eles acham que eu estou exagerando. Bom, pegue os casos de necrofilia, pedofilia, zoofilia. Essas leis existem porque tem homens. Basicamente, né? Então, é muito complicado a gente se defrontar com essa dura realidade que os homens são os protagonistas da violência do mundo. E aí, depois que a gente reconhece isso, o segundo momento é entender como isso acontece, porque isso acontece dentro da construção da identidade masculina. Né? Ninguém nasce assim, né? Ninguém nasce de nenhuma maneira. Né? Ninguém nasce determinado a fazer alguma coisa. Então, em que momento da nossa vida a gente construiu o nosso caminho para que tivesse um final tão violento? Essa começa a ser a nossa pergunta. Pois é, porque o primeiro impacto eu acho que gera num homem quando ele ouve alguém falar dessa forma é assim: não, mas eu não. Eu acho que a primeira é a defesa, né? Porque eu, por exemplo, como homem, um dos primeiros pensamentos que me passa assim: não, eu não faço essas coisas, né? E eu acho que todo homem deve se deparar com esse pensamento na hora que ouve uma notícia dessa. Mas a maioria dos homens, a maioria desses casos envolve homens protagonizando. Há uma cultura de violência na masculinidade? Eu acho que essa dificuldade que os homens têm de se perceber e de se perceber a própria cultura, é claro, mas antes da gente ir falar sobre isso, eu acho que eu gostaria de insistir nesse ponto da dificuldade de percepção, é de que uma confusão em relação a um pensamento qualitativo e quantitativo. Os homens, eles veem as próprias ações e numa escala muito reduzida, e eles não conseguem perceber que o tipo de ação é da mesma qualidade
do tipo de ação que eles abominam. Vamos dar um exemplo, professor. Quando, por exemplo, um homem vê uma notícia de um abuso sexual de incapaz, né? Um homem foi lá e abusou uma mulher que não pôde se defender, seja porque ela foi amarrada, ou sedada, ou dopada, alguma coisa. Todo homem vai dizer, nossa, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Mas, quando ele está em uma situação de que ele pode tirar vantagem de uma mulher pela constrição física ou pela embriaguez, como, por exemplo, ele vai submeter a mulher a um consumo de álcool para que ela esteja vulnerável a ele, aí ele não vê que essa ação é da mesma ordem qualitativa daquela que ele condena. É a mesma. É a mesma ordem qualitativa. Por exemplo, o homem, quando ele vê, né, nossa, a pedofilia é um absurdo e tal, e é lógico que é, né, mas quando eles compartilham nos grupos de Instagram fotos de, olha que essa novinha, não sei o quê, ele acha que aquilo é uma simples pornografia, ele não vê que aquilo participa do mesmo problema em menor escala, mas igual. Quando ele vê um caso de violência doméstica, ele pensa, eu nunca bateria na minha mulher, eu nunca daria um soco, eu nunca levantei a mão para ela. Mas você tem todo o dinheiro da casa, você não escuta nada do que ela fala, você levanta a voz sobre a dela, todas as ideias que ela fala você ignora, são feitas chantagens de ordem psicológica. Então, você só não bate nela, né? Porque todo o resto você faz, mas ele é incapaz de ler as próprias atitudes como parte daquele problema constituinte. Porque, é claro, se fizesse isso, a gente chega naquele ponto muito difícil, que eu insisto, que é ninguém se vê como um mal, né? Você precisa olhar para você e reconhecer, dentro dos meus comportamentos, eles são problemáticos. Pois é muito difícil se ver como a parte ruim da coisa, porque a gente tenta sempre justificar as nossas ações da melhor forma possível. Mas a receita para a solução é justamente identificar esses problemas na sociedade. Há essa cultura da violência no mundo masculino. É uma cultura na construção da identidade de gênero, né? Claro que essas discussões, elas partem da teoria feminista, né? É em Simone de Beauvoir a primeira que sugere ninguém nasce mulher, torna-se, né? Ela está aplicando isso, um conceito existencialista, de a existência precede a essência. O que ela quer dizer é que aquilo que nós nos tornamos na sociedade é uma contingência cultural, é uma determinação de um período histórico. É moldado conforme a sociedade. Então, meninas têm que se comportar dessa forma, e homens têm que também se comportar dessa forma. E vale para os dois lados. Aquilo que vai ser do homem e aquilo que vai ser da mulher, né? Só que quando a gente para pensar nessa construção daquilo que é do homem e da mulher, tem dentro da teoria feminina se diz assim, o universal é o masculino e o feminino é o marcado. E eu lembro que quando eu li isso a primeira vez, ficou na minha mente para sempre, né? Que tudo é dos homens. O que não é dos homens é de mulher. E é marcado como de mulher e é ruim. Então, mas isso a gente vê no nosso cotidiano, né? Então, o menino não pode usar rosa, que é de mulher. É isso que a gente quer dizer, que o professor está dizendo. E quando a gente vai pensar em características, né? O que vão ser características culturais masculinas? Vão ser características não femininas. Então, quando você vai botar aspectos como sensibilidade, como cuidado, generosidade, bondade, isso tudo é visto como ruim, porque é visto como feminino. Eu vou ter que trazer o BBB para a pauta? Sim. Porque temos Juliano Floss, por exemplo, no BBB, que é justamente um homem hétero, namora com uma cantora, a Marina Sena, e ele é muito criticado pelo comportamento que ele tem que, entre aspas, aqui não é masculino. É mais sensível, ele chora, ele fala com respeito em relação às mulheres. E aí é criticado por isso, né? Ele não odeia as mulheres, né? Não, ele não odeia as mulheres. Mas veja que, por exemplo, ainda no Big Brother... Ou pelo menos Babu, demonstra não, né? O Babu que saiu agora, ele que ainda seja alguém que tenha consciência da pauta racial, na entrevista dele pós-eliminação, não sei se tu chegou a ver, até rolou uma situação com a apresentadora, veio fazer uma declaração, porque o Babu completamente ignorou a existência da mulher. Ficou falando só com o apresentador, o homem. Exatamente, mas se perguntado ao Babu, pô, você se vê como parte do problema machista? Ele, não. Eu... Passa debaixo do radar, né? Exatamente. Não se vê como problema. Não se vê como problema, que é o que a gente está falando, né? Aliás, falando disso, dessa questão de falar só com o apresentador ali, o homem respeita o homem, né?
Até a gente comentava aqui enquanto eu definia a pauta. Muitas vezes uma mulher, para não ser incomodada por um homem, ela diz, não, meu namorado tá chegando, por exemplo. Ela nem tem namorado. Mas se ela não disser isso, se for só ela por ela, não, você tem que me respeitar alguma coisa, ela não é respeitada, mas o homem respeita o outro homem, né? É esse o significado, por mais distante que eu sei que parecer, de objetificar a mulher. Quando a gente objetifica a mulher, nós dizemos que ela pertence ao campo da natureza. Então, quanto mais a gente insiste em categorias da mulher enquanto universais da natureza feminina, como generosidade, cuidado, bondade e tal, categorias passivas, a gente vai criando uma oposição a isso em que, se a mulher é a natureza, o homem é a cultura. E só participa da política aquele que é do campo cultural. Então, quanto mais você insiste em aspectos naturais, mais você está tornando a mulher um objeto do homem. E fazendo com que ela não seja um sujeito político. Essa situação de que um homem respeita outro homem você é só um objeto de troca do cenário. Né? Você não é um sujeito político, ou seja, sua vontade não ter autonomia. Você não é suficientemente alguém. Né? Eu respeito o detentor, não o objeto. Por isso que a gente tem um grande problema que não dá para comprar partes da categoria. Quando a gente compra, às vezes a gente... Bom, como dizem às vezes algumas alunas minhas, né, como se o feminismo tivesse ido longe demais. É uma espécie... Quando nós reificamos esses comportamentos de gênero, a gente reifica aqueles que são bons para nós, que a gente concorda, mas vem junto os ruins. E não tem como separar um do outro. Então, quanto mais a gente reforça esses estereótipos de gênero, mais a gente reforça coisas que nos prejudicam também, ainda que a gente não veja nesse primeiro momento. Por exemplo, na distribuição salarial, o fato de mulheres ganharem 20% a menos do que o homem não diz respeito só a uma cultura machista no final do processo, em que vão ser menos pagas, mas sim na própria construção de uma visão de carreira, em que as profissões vinculadas à feminilidade, profissões de cuidado, vão pagar menos. Não, vamos lá, né? Nós temos 50% né, de mulheres, 50% de homens, grossamente falando. Mas qual é o coeficiente de mulheres na política? Com cargos eletivos, que são votadas, que são eleitas. É muito menor que 50%. Se a gente pegar um recorte da sociedade, deveria ser 50%. Ponto. Deveria ser metade. Porque se tem metade de mulher na população, metade de homem na população, tu pega um coeficiente básico, né, porcentagem, e tu vai botar metade da Câmara dos Deputados mulheres, metade homens. Não é assim. Mas se vai na FASC, só tem mulher pedagoga. Exatamente. Se vai no curso de enfermagem, majoritariamente, o público é feminino. E sem falar na interrupção de carreira pela gravidez, na distribuição de responsabilidades, que tudo isso vão afastar, né? E todos esses conceitos, né, a gente já está chegando perto do fim do programa, professor. Vamos lá. Todos esses conceitos, eles fazem parte da violência contra a mulher no dia a dia, no cotidiano. Sim. O que eu gostaria de inserir nisso, de insistir nisso? Porque quando a gente fizer uma chamada lá, vamos falar sobre os incels, os red pills e tal... A gente sempre imagina que esses homens problemáticos, eles são uns alienígenas, que eles são uns malucos, que eles são os malucos da internet. Cara, eles não são. Aquilo é um comportamento típico masculino. Eles estão no nosso meio. Sim. Ali aparece na sua forma cristalizada, na sua forma assumida. Aliás, né? Não só estão no nosso meio, eles são a gente, né? Sim. Muitos de nós são assim. Podem não se identificar como e podem não perceber que são, mas são. Quando a gente vê o Calvo do Campari, outros casos emblemáticos, a gente vê, o cara é red pill, o cara é incel, né? Que são grupos masculinos assumidamente odiosos às mulheres. Mas só porque eles se identificam como tal e os outros não muda o resultado das suas ações. Né? Então o que acaba acontecendo? A gente tem insistido nesses movimentos red pills como problema da sociedade, claro que eles são, mas eles não são uma exceção, eles são a regra. Né? Eles são a origem do problema, eles são uma consequência. Eles são uma representação. Eles são uma representação do problema. Porque quando você cria essa linguagem da identidade masculina, em que a violência é a única língua que ele sabe falar, o alvo vai ser aquilo que é dito que não é bom, que são as mulheres. Né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, né, e ele me disse assim, até disso somos privados, né? É claro que a posição masculina é muito privilegiada, mas quando a gente pensa na dimensão estética e do cuidado, normalmente algum homem aprendeu com a mulher. Porque ele não aprende cuidado, ele aprende violência. Então,
Para um homem se vestir bem, é o básico de qualquer mulher, entende? O homem tem 2 peças de roupa, a mulher tem 500 tipos. Um homem que toma banho sabe se vestir, nossa, ele se veste bem. Não, mas, em primeiro lugar, normalmente alguma mulher ensinou. Porque ele não fez parte da construção dele a dimensão estética do cuidado. Porque o cuidado é imposto às mulheres, né? Claro, como parte do problema, né? Mas olha um universo qual os mundos que os homens são privados, né? A dimensão do cuidado, a dimensão do carinho. E se ele só tem a violência como recurso, é isso que ele vai oferecer pro mundo. Perfeito. 3 da tarde, 57 minutos. Pra gente fechar. Um minutinho aqui pra gente fazer um breve balanço. Como é que se muda isso? Refletindo que na nossa construção de identidade, ela precisa refletir a nossa construção de sociedade. E a gente precisa rever partes dos problemas, né? A gente precisa rever aquilo que nós somos, em como nós participamos de algo que é ruim. E eu acredito que nós podemos mudar enquanto sociedade. Vamos pegar um outro exemplo claro, que é, nas gerações dos avós nossos, a violência contra a criança era muito comum. Pau comia na criançada mesmo, não aliviava. Hoje, enquanto sociedade, a gente já vê, que não é assim, pegar e bater na criança com fio desencapado. Então, nós, enquanto sociedades, mudamos a nossa ideia de paternidade e maternidade e a nossa ideia de infância. Então, por que a gente não pode mudar, enquanto sociedade também, a ideia dos papéis do que era homem e ser mulher? Exatamente. Perfeito. E importante é nós percebermos esse problema no nosso cotidiano para poder aí sim tratá-lo, né? Aí sim resolver esse problema. Professor, obrigado. Muito obrigado aos ouvintes também. 3 da tarde, 57 minutos, a gente está no fim do nosso Boa Tarde Cidade, sempre trazendo aqui um pouco de diálogo para o seu cotidiano e a gente vai continuar, claro. 3 da tarde, 57